Oi, pessoal. Vamos lá. Estou vendo Arthur, Luiz Antônio, Iago. Beleza. Eu estava preocupada que eu estava tentando entrar e não estava vendo vocês, mas agora está tudo bem. Todo mundo está me escutando bem? Todo mundo está me escutando bem? Sim. Dá um okzinho para a tia. Olha só, vou pedir uma informação a vocês. Eu vou pedir que vocês desliguem o áudio, mas que na hora que surgir alguma dúvida, na hora que vocês quiserem falar comigo, em vez de falar pelo chat lá, que vocês liguem o áudio e questionem, que eu acho mais interessante, que às vezes a dúvida de um pode ser a dúvida de todo mundo, tudo bem? Combinado? Então, vamos lá. Essa semana é uma semana mais revisional, certo? Só que o capítulo 3, aquele que fala da eternidade de um momento, aquele que fala da métrica, que alguns alunos me mandaram mensagem pelo WhatsApp com muita dúvida, a gente vai trabalhar ele agora, combinado? Se não entenderam, se não deu certo, se alguma coisa não ficar clara, gente, por favor, questionem, mandem mensagem e aí a gente vai conversando, certo? Vou abrir aqui a minha tela para a gente conversar. Verifiquem para mim se está todo mundo visualizando essa tela aí. Todo mundo visualizou? Ok? Beleza. Então, aqui começa o capítulo 3, a eternidade de um momento. E vocês vão observar que nesse capítulo 3, o que vai aparecer, o que vai falar muito, é sobre Aikai. Para quem não sabe, a página é a página 46, certo? E aí vocês vão observar que tem uma imagem aqui de origem japonesa, na verdade, porque foi lá em que o Aikai ele teve origem. Ele é de origem japonesa e ele é composto de apenas 3 versos. Quando a gente fala em verso, a gente fala em cada linhazinha do poema, certo? Então, vocês têm lá um poema, aí tem 3 versos, aí tem um espaço, tem mais 3 versos. Isso aí, cada linha é um verso. O conjunto de linhas é o que nós chamamos de estrofe, certo? Só que quando eu falo de Aikai, eu estou falando de um poema, de uma estrofe com 3 versinhos só, apenas isso, ok? Isso é um Aikai. Então, eu pedi a vocês que vocês analisassem esses Aikais aqui. Cada um é um Aikai diferente. Isso aí vocês perceberam? Cada um é um Aikai diferente. E aí que vocês fizessem essas questõezinhas aqui sobre o que vocês perceberam em comum nesses Aikais, certo? Aqui vai falar que ele teve origem no Japão no período de 1644 a 1694. A princípio é isso. Depois nós temos um texto aqui da autora Aline Ruiz, e ela vai falar dos Aikais no Brasil. Aí vai falar detalhadamente o que é um Aikai. Inclusive, aqui, vocês vão perceber que ela fala que o tema do Aikai é a natureza e não os nossos sentimentos e pensamentos, certo? Só que isso era lá no início, porque depois, né, de acordo com a modernização da poesia, de acordo com aquela quebra nas regras, isso aí passou também a ser melhor administrado. Hoje existe Aikai sobre tudo, sobre a natureza, principalmente,
mas sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas emoções, sobre os acontecimentos do cotidiano, sobre diversas outras formas, certo? Então, sobre esse texto, eu pedi as atividades de interpretação. Todo mundo está conseguindo acessar o Alunos Book tranquilamente? Vocês vão observar que lá no Alunos Book, eu coloco 2 aulas na segunda, 1 na terça e 2 na quarta. Por quê? Porque é de acordo com o número de aulas que nós temos na semana. O Alunos Book é a organização de vocês. Então, é como se vocês estivessem na escola e aquilo que vocês estariam fazendo na escola, tia Fernanda lança no Alunos Book, certo? E aí vocês fazem essas atividades. Aí observem que nós temos a leitura e a interpretação desse texto. E aqui nós temos mais alguns haikais com leitura e interpretação. Até aí alguma dúvida, turma? Até aí alguma dúvida? Posso prosseguir? Beleza? Posso prosseguir? Vamos lá. Se tiver dúvida, destrava o áudio e vamos conversando, certo? Aqui nós temos um texto sobre haikai de uma outra autora que vai falar de uma outra forma, ou seja, vai mostrar realmente o que que não é só falando sobre a natureza, que nós temos aqui umas outras formas e virão as atividades de interpretação também. Agora é o que vem de mais complexo nesse conteúdo para vocês e que eu vou explicar detalhadamente. Todo mundo provavelmente assistiu a videoaula que tia Fernanda fez, certo? Que eu coloquei lá no Alunos Book. Teve alguém que não teve acesso, que não conseguiu entrar na videoaula? Se alguém não conseguiu, gente, daqui a pouco eu disponibilizo o meu telefone para vocês. Eu acredito que eu já tenha disponibilizado, que a Alissa já tenha mandado para o grupo de pais de vocês. Mas se alguém não tiver, pode mandar para mim um WhatsApp, que eu mando a videoaula para vocês sem problema. A videoaula eu mostro direitinho cada detalhe dessa aula que a gente está conversando agora. Vamos lá primeiro entender uma coisa, que um poema, ele tem características bem específicas. Primeiro, que ele não trabalha em parágrafos, ou seja, não é feito paragrafação. Ele é trabalhado com versos e com estrofes. Até aí vocês entenderam, certo? Quando eu falo em poema, eu falo em um texto que é escrito em verso e que é escrito em estrofe. Quando eu falo em verso, eu falo em cada linha que tem num poema. Vou aqui pegar um para vocês analisarem. Por exemplo, aqui. Meu canto de morte, guerreiros ouvi. Sou filho das selvas, nas selvas cresci. Guerreiros descendo da tribo Tupi. Cada linha dessa é um verso. Esse conjunto de versos forma uma estrofe. Isso está claro na cabecinha de vocês? Isso está claro que é um verso, que é uma estrofe? Ok. Agora, a gente tem que entender o seguinte, que métrica ou metrificação, ela tem sílabas poéticas. É isso que nós precisamos entender e talvez é o que seja mais difícil quando a gente trabalha com poema. Por quê? Quando a gente fala em sílaba poética, nós estamos falando em algo que é diferente das sílabas gramaticais. Por exemplo, na sílaba gramatical, eu pego a palavra árvore. Árvore tem quantas sílabas gramaticais? 3, certo?
Então, beleza, 3 sílabas gramaticais. Quando eu falo em um verso, e aí eu vou analisar esse verso, as sílabas gramaticais são contadas normalmente, igual as sílabas das outras palavras. Peguem aqui, ó, quando eu mexo o cursor, vocês conseguem ver direitinho, não consegue? Dá um ok se vocês conseguirem. Conseguem ver? Beleza. Então, aqui, quando eu mexo o cursor, olha só, mas que seja infinito enquanto dure. Eu tenho algumas palavras, mas que seja infinito enquanto dure. Eu tenho 6 palavras. E aí eu vou separar essas 6 palavras de acordo com as sílabas normais, gramaticais. Mas que seja. Como é que eu vou separar seja? Seja. Beleza, 2 sílabas. Infinito. Infinito. Beleza, 4 sílabas. Enquanto. Enquanto. 3 sílabas. E dure 2 sílabas. Então, se eu fosse separar esse verso em sílabas gramaticais, eu tenho o que aqui? Eu tenho 13 sílabas gramaticais. Diferente das sílabas poéticas, porque as sílabas poéticas, elas têm algumas regrinhas específicas. Por quê? Lembrando, gente, que os poetas trabalham de formas diferenciadas, tá? Tem uns que vão de acordo com a respiração, com a entonação que querem na poesia. Mas, de maneira geral, a sílaba poética, ela vai fazer desse jeitinho que eu vou explicar aqui a vocês. Só um minutinho, olha só. Mas, beleza. Que, beleza, igualzinho a sílaba gramatical, certo? Seja, in. Por que aqui o se ele separou, mas o já e o in ele não separou? Ele contou o já e o in como uma única sílaba. Porque observem que o seja, o já, ele termina em vogal, correto? E o in de infinito também começa em vogal. Então, toda vez que eu tenho uma palavrinha, eu tenho uma sílaba que termina em vogal e a próxima começa em vogal, ela conta como uma sílaba só. Eu não separo, estão vendo? Eu deixo ela como se fosse uma sílaba só. Aí, o já ficou com o in. Aí, o fini eu separei normalmente. Observe que o to e o enquanto, infinito, termina em vogal e enquanto começa em vogal. Então, as duas aqui correspondem a uma sílaba só por causa dessa regrinha, certo? Então, mas que seja infinito enquanto dure. Chama a palavra dure para ti, a sílaba tônica de dure. Como eu vou definir a sílaba tônica? Eu tenho que chamar a sílaba tônica igual se eu chamasse uma pessoa, certo? Dure. Então, qual é a sílaba mais forte? É o du. Tanto que ela está em negrito aqui, por quê? Porque ela é a sílaba tônica. Nessa última palavra do verso, eu só conto até a última sílaba tônica. Então, é como se o ure de dure, ele não existisse como sílaba tônica para mim. Isso aqui fosse uma sílaba só, certo? Então, prestem muita atenção. Enquanto eu tinha 13 sílabas gramaticais, aqui eu só tenho 10, por causa dessas duas regrinhas que a tia Fernanda está explicando a vocês. Qual é a regrinha? A primeira,
que se eu tenho uma sílaba que termina em vogal e a próxima começa em vogal, elas ficam dentro de uma única sílaba poética. E aqui, a última palavra do verso, eu só vou separar até a última sílaba tônica. Como dure é uma palavra que só tem 2 sílabas, e a sílaba tônica é du, então é como se essa palavrinha correspondesse a uma única sílaba. Gente, até aí, tem alguma dúvida? Por favor, Fernanda, pode falar. em todos os casos, a última palavra do verso vai separar ou depende? Depende. Vamos supor que a última palavra do verso fosse sofá. Qual seria a sílaba tônica de sofá? Aí é a última. Não é isso? Aí você ia separar o so e você ia deixar o fá, porque seria a última sílaba tônica. E se fosse tipo uma palavra de 3 sílabas que a do meio fosse a tônica, aí tiraria a última também? Não, olha só, vamos pegar uma, deixa eu pensar, inútil. Inútil. O que acontece? Você separaria o i, mas o nu, por ser a sílaba tônica, ela ia ficar junto do til, certo? O nu e o til ia contar como uma só. Mas vamos supor que fosse árvore, a última palavra. Qual é a sílaba tônica de árvore? É a, certo? Então, a palavra inteira seria contada como uma única sílaba. Tá claro isso na cabecinha de vocês? Certo? Mais alguém com alguma dúvida? Tia, Fala, amor. Pode perguntar, tem Matheus. vezes que esse negócio de chamar não dá certo. Aí tem outro jeito de fazer isso? De chamar? Abrir a sílaba tônica. Para sílaba tônica, Matheus, olha só, é um pouquinho complicado. Na verdade, tem gente que canta a palavra. Aí é diferente realmente. Às vezes dá errado. Agora, nessa forma de chamar a palavra como se você chamasse uma pessoa, eu não consigo ver erro, não. Me fala uma palavra qualquer aí. Matemática? Como? Matemática. Matemática. Certo, vamos chamar matemática. Matemática, ela já é acentuada. Então, você já sabe que a sílaba tônica é sempre aquela que tem acento. Mas vamos supor que ela não tivesse. Chama para mim como se estivesse chamando uma pessoa. Matemática. Matemática. Isso aí. Qual é a sílaba que se estende? É o ma. Tá vendo? Aí, nessa situação, a gente identifica. Por exemplo, secretária tem acento no tá, concorda? Então, tá é a sílaba tônica. Mas secretaria não tem acento. E aí, a secretaria, a sílaba tônica seria a mesma? Vamos chamar secretaria. Qual é a sílaba tônica? É o ri. Então, vocês estão vendo que nessa situação de chamar a palavra como se nós estivéssemos chamando a pessoa, a sílaba ela se estende. Aí a gente não tem como errar. Ficou claro, Matheus? Ajudou? Vamos lá. Aí eu coloquei os slides, deixa eu dividir isso aqui com vocês. Eu coloquei uns slides justamente para tentar facilitar o estudo de vocês. Isso aqui está no Alunos Book. Vocês tiveram acesso a isso? Todo mundo? Sim. Porque tá lá, tá em anexo no Alunos Book. Então, eu tentei explicar de uma maneira bem mais simples, bem mais detalhada do que estava no livro, para vocês terem acesso. Então, verso, estrofe, beleza, já ficou claro, a gente compreender. Quando nós falamos da métrica, né, eu falei para vocês que que a métrica de um verso, ela não é contada em sílabas normais, em sílabas gramaticais.
ela tem uma regrinha, e aí essa metrificação é o que nós chamamos de sílabas poéticas. Ok, até aí. Nesse terceiro exemplo, observem que eu coloquei as regras para a contagem das sílabas poéticas. Então, olha só, ó minha amada, o que acontece? A primeira regra, eu estou dizendo a vocês o seguinte, a contagem da sílaba só é realizada até a última sílaba tônica da última palavra do verso. Então, gente, aqui eu vou olhar a última palavra do verso, que é qual? Amada. Então, vamos lá. Ó minha amada. Como eu estou separando isso em sílaba poética? Ó, eu separei, porque observe que o mi, ele não começa em vogal. Lembra que eu falei isso com vocês? Se começasse em vogal, eu poderia separar o ó do mi? Não. Então, ó, eu separei. Minha. Então, minha, separei o mi. Só que o minha e amada, o a termina em vogal e o amada começa por vogal. Nesse caso, eu posso separar essas sílabas aqui? Não, ela tem que ficar dentro da mesma sílaba poética, porque se termina em vogal e começa em vogal, conta como uma sílaba só. Mas aqui nessa regra, o que eu preciso analisar é essa última palavra, amada. Chamem para mim a palavra amada. Amada. Qual é a sílaba que se estende? É um ma. Então, eu sei que ela é a sílaba tônica. Se ela é a sílaba tônica, o a do ma eu vou separar. Mas eu não posso separar o ma do da. Isso aqui vai contar como uma sílaba só, certo? Eu só separaria se a sílaba tônica fosse o da. Entenderam isso, gente? Tá claro? Se houver alguma dúvida, destravem o microfone aí e me perguntem, por favor. Se quiser perguntar também pelo chat, tia Fernanda vai responder pelo bate-papo. Pode perguntar se alguém tiver alguma dúvida ou tiver com vergonha. Tá bom? Pode perguntar. Aqui, observe a segunda. Que, olha o segundo verso, como a tia Fernanda separou aqui. Que os olhos os teus. Vamos lá. O que e o o ficou dentro de uma sílaba só, por quê, turma? Porque o e termina em vogal e o o começa em vogal, certo? Isso tá claro. Aí eu separei olhos, porque eu tenho que separar, olhos. Por que o os aqui tá separado? Observe, não tem motivo nenhum para eles ficarem juntos. Então, eu vou cortar, vou separar. Agora, a palavra teus, ela se separa? Teu. Eu separo teu? Não. Se eu não separo teu, é como se fosse uma sílaba só, porque é uma palavra só. Tudo bem até aí? Tia, qual que é a sílaba tônica de olhos? Olhos. Chama a palavra olhos. Olhos. Qual é a sílaba tônica? Mas não tinha que separar, então, aí? Tipo, não tinha que deixar tudo junto? Não, Mateus, presta atenção. Essa regra para sílaba tônica é só da última, olha lá, última palavra do verso. Então, a regra da sílaba tônica é só para a última palavra do verso. Nas outras palavras, o que vale é o corte normal, a menos que eu tenha uma palavra que termine em vogal e a próxima comece em vogal.
Ficou claro agora? Sim. Essa contagem da sílaba tônica é só da última palavra do verso. Tá bom, gente? Mateus, entendeu isso agora? Faz assim, Mateus, se entendeu? Ou se ainda restou dúvida? Gente, por Entendi. favor. Não, é um conteúdo que precisa realmente de muita atenção, porque ele tem realmente muito detalhe, tá? Então, questão da sílaba tônica, eu só vou olhar na última palavra do verso. Nas outras palavras, o que eu tenho que olhar é o quê? A questão da vogal. Se uma palavra termina em vogal e a próxima começa em vogal, aí eu tenho que deixar essas duas vogais juntas. Tudo bem? Vamos para o terceiro slide, que vai falar o seguinte. A segunda regra. Se uma sílaba poética termina em vogal átona e a seguinte iniciar-se em vogal ou H, que é isso que eu venho dizendo a vocês agora, essa sílaba elas têm que se juntar em uma única sílaba poética, certo? Então, prestem atenção aqui. Ó, minha amada. Por que o inhá e o a ficaram juntas? Porque o inhá termina em vogal e o amada começa em vogal. Tudo bem até aí? Que olhos os teus. O que termina em e o o começa em o, que é vogal. Então, tudo isso aqui precisa estar na mesma sílaba. Beleza até aí? Alguma dúvida? Não? Vamos para a próxima. Na presença de sílabas com 2 R's ou 2 S's, a gente não separa. Lembra, por exemplo, na palavra carro, na sílaba gramatical, como a gente separa carro? Car, fica um R na primeira sílaba, e ro, fica o R na outra sílaba, concordam? Nas sílabas gramaticais, isso não acontece. Ou seja, fica os 2 R's e os 2 S's dentro da mesma sílaba poética. Na sílaba poética, isso não acontece. Eles ficam dentro da mesma sílaba. Até aí, alguma dúvida, turma? Não? Vamos lá, vamos separar, então, algumas outras sílabas aqui. De acordo com o número de sílabas, nós temos uma classificação para os versos. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha um verso de apenas uma sílaba poética. Se eu tiver um verso de uma sílaba poética, nós vamos chamar aquele verso de monossílabo. Mono, uma sílaba. Se nós tivermos versos de 2, 3, 4, 5, ou seja, de acordo com o número de sílabas poéticas, eu tenho a classificação para cada verso. Então, se eu tiver, por exemplo, um poema em que todos os versos tenham 10 sílabas poéticas, eles são chamados de decassílabos, ok? Tá claro isso na cabecinha de vocês? Tudo bem? Até aí tudo bem. Então, vamos lá. Depois, nós vamos falar da rima. Só que prestem atenção, gente. A nossa aula encerra agora, certo? 11h20. Todo mundo concorda? Nossa aula encerra agora. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui no chat, no bate-papo, o meu telefone. Estou anotando aqui, 996972011. Se vocês tiveram dúvidas, foi para todo mundo aí? O número? Foi para todo mundo no chat? Se vocês tiverem dúvida em relação a essa primeira parte do conteúdo e quiserem me ligar e quiserem mandar alguma mensagem,
eu tiro essas dúvidas para vocês, certo? Na nossa próxima aula, que é amanhã, eu vou continuar daqui, de onde nós paramos. Se vocês resolverem fazer, tia, eu não fiz alguma atividade porque eu não tinha entendido, então vocês conseguiram fazer ou ainda assim não conseguiram, eu quero que vocês me falem na aula de amanhã, combinado? Tudo bem? Podem desligar os microfones aí e perguntem ou me falem se está tudo bem, se tem alguma dúvida. Tá tudo certo? Ô tia, a gente tem que decorar todas as classificações dos versos? Não, esses nomes, monossílabo, dissílabo, trissílabo, não. A gente não vai precisar decorar isso, não. O que a gente precisa só, Malu, é separar em sílabas poéticas adequadamente. E aí essa separação não tem muito mistério. Eu tenho que separar as palavras normalmente, só que aí quando eu percebo que uma termina em vogal e a próxima começa em vogal, eu tenho que deixar unidas, certo? E lá na última palavra eu tenho que me atentar para a sílaba tônica. A regra basicamente é essa. Tá bom? Então, pessoal, todas as atividades estão no Alunos Book. Esses slides também estão no Alunos Book. Caso vocês ainda assim não consigam, anotem para mim a dúvida que amanhã, na aula de amanhã, a gente vai tirar. Combinado? Lilian, estou te vendo, tá tudo certo, tá entendendo tudo. Tá? Pessoal, ó, um prazer, tô morrendo de saudade, espero ver vocês em breve. Tomara que isso acabe logo, tá bom? Um beijo, tchauzinho. Tchau, fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.